Oi, turma. Eu sou Nair Rocha, sou a tutora mediadora presencial da UCEI 06 Administração Rural. E é muito bom poder estar com vocês, compartilhando algumas das nossas experiências. E eu quero dizer que eu sou filha de um produtor rural também. Eu nasci no Ceará e durante muito ao longo da minha vida eu olhei o meu pai trabalhando para buscar o sustento da nossa família ali na terra, daquilo que a terra produzia. E quando eu casei, vim embora para o Maranhão, são 37 anos que eu moro aqui no Maranhão, e que boa parte de toda a minha vida profissional foi aqui, trabalhando no Senar, junto com o produtor rural. E eu gostaria de dizer que, para mim, o curso de agronegócio, ele chegou para realizar o sonho de muita gente que vive nesse sistema rural. Foi uma forma que o Senar trouxe esse aprendizado, principalmente aos filhos dos produtores rurais, e que muitos de vocês podem aproveitar essa oportunidade como um sonho realmente para muita gente. Nós aqui, durante esse vídeo, nós pretendemos falar alguns conceitos básicos sobre administração rural, e nós vamos iniciar trazendo esse conceito principal do que é administração. O que é administrar? A gente diz que a administração ele é um fenômeno universal. Em todas as atividades humanas, a administração está presente. Embora que muitas vezes nós não tenhamos esse conceito como conceito, mas a administração está presente. E a administração, esse aparecimento da administração, com disciplina, como um conjunto, uma ciência, ela é muito recente. A administração ela ocorreu apenas a partir da Revolução Industrial. Então, esse fenômeno só teve início no final do século XVIII, XIX, e chegou até o século XX. Então, ela, com a Revolução Industrial, ela trouxe alguns conceitos que a gente não tinha, principalmente de administração. E a administração, ela caminhou e ela caminha em cima das suas teorias. E o que são essas teorias administrativas? De onde vieram essas teorias administrativas? Então, as teorias administrativas, ele é um conjunto de princípios e conhecimentos disseminados e comuns à prática administrativa, dentro de uma abordagem específica quanto às atividades e funções administrativas desempenhadas pela empresa. Então, cada teoria administrativa, ela surge como uma resposta aos problemas empresariais mais relevantes de sua época. Então, se a gente for dividir a história, for conhecer um pouco da história administrativa, nós vamos ver como ela é formada por fases, por etapas. Isso dependendo de quê? Dependendo na época e dependendo aquele ambiente que se estava vivendo, principalmente o ambiente de mundo, Quem sabe se agora a gente vai ver umas novas teorias administrativas daquilo que a gente está vivendo, com mais interação digital, Quem sabe se novas teorias vão surgir. Então, o outro conceito que eu queria deixar para vocês é o conceito da empresa rural. O que é uma empresa rural? Nós estamos trabalhando esse semestre sobre a administração rural. Então, o que é uma empresa rural? A gente diz que a empresa rural ela é uma unidade de produção que possui um elevado nível de capital de exploração, alto grau de comercialização, tendo como objetivos técnicas de sobrevivência, o crescimento e a busca de lucros. Então, aquilo que a gente entende por empresa rural é aquele local que ele pode ser aproveitado, explorado, e que ele não só para a sobrevivência, mas também para o crescimento e a busca de lucros. Então, o que nós queremos com a administração, o
que nós queremos com uma empresa rural, o que nós entendemos por que ela deve ser bem administrada. Então, hoje, tudo que nós vamos fazer, nós entramos em processos competitivos. Então, não é saber que a empresa hoje ela precisa ser competitiva. E o gerenciamento, ele precisa ser competente. Então, um dos fatores principais para o gerenciamento é a sua competitividade. Deixar que a sua empresa se torne competitiva. Como nós podemos ser competitivos? Administrando, bem administrado. Mas como vamos fazer uma boa administração? Então, para ser feita uma boa administração, nós temos os métodos, nós temos as técnicas, nós temos hoje ferramentas que podem nos auxiliar com isso. E a gente queria chamar atenção para uma das ferramentas gerencial, que hoje ela é utilizada no mundo inteiro, não só com relação à empresa rural, mas em relação a qualquer empreendimento, que é o ciclo PDCA. Então, o que é esse ciclo? O que a gente pode apreender sobre isso? Então, ele pensar que ele é uma ferramenta. É uma ferramenta que pode nos ajudar. É uma ferramenta que vai trazer para nós um auxílio na nossa administração. Então, o que significa PDCA? Então, PDCA é uma sigla em inglês que significa planejar, executar, verificar e agir. Então, ele reúne conceitos básicos da administração e visa a melhoria contínua dos processos na empresa para atingir os resultados esperados. Então, como que o ciclo vai se apresentar? Como ele começa? Então, a primeira fase do ciclo a gente chama o plano ou planejamento. Então, nessa fase é onde são definidos os objetivos e metas que se pretende alcançar, onde se delinea os planos que simulem as condições do cliente, os padrões dos produtos, processos e serviços que se pretende alcançar. Então, é a fase do planejamento. É aquilo que eu quero, o que é que eu vou fazer, como eu vou fazer. É o nosso planejamento. A segunda fase é a fase do do, que significa execução, é onde o objetivo dele é a prática. É importante oferecer meios para que o que foi planejado seja cumprido. Eu vou fazer aquilo que eu planejei, então agora eu vou executar. Também nessa fase da execução é a fase onde eu colho as informações daquilo que eu fiz, daquilo que eu estou fazendo. A terceira fase, o check-in, é a verificação, é onde eu vou comparar o que foi planejado, as metas estabelecidas e que resultados eu alcancei. Quais são os resultados alcançados? Então, aí eu também posso elaborar um parecer fundamentado nos acontecimentos, informações, né? Porque eu fiz assim e deu isso. Então, aqui na verificação, eu não vou ficar somente, eu percebi, eu fiz. Não, mas vai ser algo técnico que você estava fazendo e que você pode elaborar um parecer fundamentado. Para você passar uma quarta fase, é a fase do action ou ação. Ela é dividida em duas fases. Pode acontecer o que quando eu chegar na ação? Bom, eu posso ter, no primeiro momento, eu vou ver se as minhas metas não foram atingidas. Por que elas não foram atingidas? O que aconteceu? Quais foram os problemas? Então, ali eu tenho condição de prevenir que esses resultados não aconteçam mais. E posso também olhar quais foram os meus resultados alcançados. Então, se ele foi alcançado, então eu tenho condição de registrar as boas práticas, de ver o que deu certo e eu poder iniciar um novo ciclo e identificar oportunidades de melhoria. Posso novamente começar e melhorar aquilo que eu estou fazendo. Então, nós vimos aqui 3 conceitos de grande valia para nós, que é o que é administrar, o que são as teorias administrativas, a empresa rural e a ferramenta PDCA. E nós, dentro ainda dessa parte inicial,
nós gostaríamos muito de falar sobre a empresa rural. Eu tenho uma empresa rural, como ela se constitui? O que é importante nessa empresa rural? Então, a gente diz que a empresa rural, ela possui pelo menos 4 áreas de trabalho. Ela possui a produção, finanças, comercialização e recursos humanos. E em cada uma dessas áreas são aplicadas aquilo que a gente chama de funções administrativas. Quais são as funções administrativas? Então, as funções administrativas, elas também são 4 funções que elas precisam ser aplicadas nas 4 áreas que a empresa trabalha. Então, vamos falar sobre funções. Então, as funções administrativas, a função de planejamento. Então, o que é o planejamento? Então, o planejamento é o trabalho de preparação para antever as consequências de uma ação. Então, tanto eu preciso fazer o planejamento da área de finanças, de produção, de comercialização e de recursos humanos. Então, em cada área dessa, eu preciso fazer um planejamento específico daquilo que eu quero, daquilo que eu pretendo. A outra função administrativa, a função de organização, é a função de agrupar, estruturar todos os recursos, tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu vou utilizar para fazer com que a empresa funcione de forma eficiente. Então, está dentro da organização. A direção é a função de comandar, de gerir todos os recursos e fatores. É nela aí que está embutida a questão da liderança, do líder, do gerente, daquele que vai estar ali na frente para comandar toda essa empresa. E não menos importante, função administrativa, é a função do controle. É o controle que para nós é uma tarefa assim contínua. Para quê? De registrar, avaliar, para ver todas as atividades, para ver o desempenho das atividades, como as atividades têm acontecido. Então, essas 4 funções administrativas, elas são atividades que, de uma certa maneira, a gente pode pensar assim, ela pode ser exercida por só uma pessoa? Na verdade, ela pode, né? Dependendo do tamanho, dependendo do local. Essas 4 funções administrativas podem ser feitas só por uma pessoa. Mas nós temos algumas considerações. É que as funções administrativas, elas não são umas funções simples, né? Para que eu possa aplicar as funções administrativas de uma empresa, ela envolve conhecimentos, ela envolve habilidade, envolve comportamentos que precisam ser apreendidos. E eu gostaria de pedir para você assim pensar comigo alguma coisa agora. Pense assim: quais os desafios existentes para desenvolver a gestão de uma empresa? Quais são os desafios? Eu tenho uma empresa, mesmo que eu produza milho, mas qual é o desafio dessa empresa? Liste esses desafios. Conte assim, leve em conta assim, a experiência da sua família, a experiência de seus amigos, daquilo que você conhece do setor. Então, é muito importante. Você, como técnico, qual vai ser o seu papel dentro desse quadro todo de empresa? Qual é o seu papel como agronegócio, como técnico de agronegócio? Como você vai apreender, o que você vai precisar se dedicar, vai se dedicar a esse produtor? Quais respostas que você vai ter para esse produtor? E uma das coisas que nós precisamos saber é que o conhecimento, ele é importante. Então, a outra coisa, além do nosso conhecimento, é a gente poder aprender a ouvir os anseios dos nossos produtores, a ouvir aquilo que ele está falando, considerar aquilo que ele já faz, aquilo que ele já fez e tentar unir o nosso conhecimento técnico àquela vivência que ele tem. Então, também queira aprender com ele. Não só levar e você achar que você está, mas eu aprendi isso, é desse jeito.
mas há um caminho que pode ser trilhado no conhecimento do produtor com o seu conhecimento. E que nós queremos que esses conteúdos que nós estamos aqui ministrando, que nós vamos ministrar, que você vai trabalhar aqui ao longo de 2 anos, ele possa fazer isso com você. Você ser uma pessoa que possa perceber o momento que está, no que você pode ajudar. E nós queremos dizer que nós vamos estar aqui com vocês durante esse período e que mais tarde, em outras oportunidades, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo do nosso curso. Muito obrigada.